Olá pessoal, mais uma vez muito obrigado pela sua atenção e nós estamos começando aqui o treinamento que tem na tela, Incerteza de Medição para Iniciantes. Esse curso que a gente está disponibilizando aqui no nosso canal, essa é a parte número 3. Se você ainda não assistiu a número 1 e a número 2, por favor, dá uma olhadinha aí no nosso canal, você vai achar essas aulas aí, ok? Lembrando que todo esse material didático pertence ao CCT. Está aí o meu nome, Gilberto Carlos Fidelis, um pequeno currículo, com o nosso telefone, ali embaixo o nosso WhatsApp também. E aqui também os 8 livros, né, o título dos 8 livros que o CCT tem publicado. E nós temos inclusive um sobre incerteza de medição, chamado Incerteza de Medição também para Iniciantes. Esse é o livro que nós temos sobre o tema da nossa aula aí. Então, nós estamos aqui trabalhando na aula, né, pessoal, com algumas perguntas importantes. E nós já respondemos a primeira pergunta. Nós estamos aqui dando um exemplo para vocês, tentando tornar, digamos assim, essa parte de incerteza de medição mais fácil possível. Nós já falamos que o nosso exemplo aqui é sobre uma medição da temperatura numa sala e nós fizemos algumas perguntas aqui para a gente chegar na incerteza de medição. Uma delas é: o termômetro de medição é perfeito? E nós explicamos na aula 1 que não. Nós falamos também na aula 1 que existe aí também uma incerteza de medição associada ao que a gente chama de resolução do instrumento de medição, ok? E nessa aula agora de hoje, que é a aula número 3 sobre o tema, nós vamos falar e responder a pergunta número 3, que é: o valor indicado pelo termômetro pode estar mudando com o tempo? Ok? E também a pergunta número 4, que está aí na tela agora. Eu estou segurando o termômetro na minha mão. E agora? O que está acontecendo com ele? Será que ele vai mudar a indicação? Será que ele vai aquecer com o tempo? Como é que vai ser a resposta desse termômetro que eu estou usando para medir aqui a temperatura na minha sala ou no meu laboratório e assim por diante? E as outras duas perguntas, que é: a umidade relativa do ar da sala pode variar consideravelmente, então isso afeta os meus resultados? Será? Essa é a pergunta. E a pergunta número 6, falando sobre o local, ou seja, o local, a sala onde nós estamos fazendo as medições, será que ela contribui também como uma possível componente de incerteza? Então, nós vamos responder agora a pergunta número 3 e a pergunta número 4 nessa aula. Preste atenção, fica ligado aí para a gente abordar o tema. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, vamos lá. Então a pergunta que está na tela: o valor indicado pelo nosso termômetro está mudando? Será que muda? Será que a indicação, o valor medido, continua igual com o tempo? Provavelmente você tá dizendo que sim, né, Gilberto? Provavelmente o valor medido, indicado pelo nosso equipamento de medição, que no caso aqui é um termômetro, ele deve estar mudando com o tempo. E essas mudanças, elas podem ser devidas, nós colocamos aqui 3 fatores, tá, pessoal? Primeiro fator: a própria temperatura do ambiente está mudando. Então, as variações na temperatura do ambiente. Logicamente, se a temperatura do ambiente está mudando, a indicação do termômetro deve mudar também com o tempo. Isso vai atrapalhar nossas medições? Claro, sem dúvida, né? Outra questão que pode ser associada a essas mudanças pode ser próprias variações no equipamento de medição. O desempenho do equipamento de medição muda também com o tempo. Então pode ser que o próprio medidor de temperatura não consegue repetir os valores, mesmo que a temperatura do ambiente fique perfeitamente sob controle ou estável, ela não muda. Vamos supor que a gente tem um ambiente perfeito, em que a temperatura do ambiente lá não está mudando, mas mesmo assim o valor indicado pelo equipamento de medição pode mudar, porque o termômetro não é perfeito, ele não consegue manter sempre o mesmo valor medido, não consegue repetir, né? E o último ponto aí é variações em outras quantidades de influência. Por exemplo, né, a área em movimento, a maneira como a gente segura o termômetro, que vai ser o nosso ponto 6 aí, que a gente vai falar um pouquinho, né, que está associado com o procedimento, como é que a gente executa essa medição. Então colocamos esses 3 pontos chaves aí para explicar um pouquinho essas mudanças nos valores medidos com qualquer equipamento de medição. Pode ser
No nosso caso aqui, a variação da própria temperatura, que está mudando com o tempo. O próprio termômetro não consegue indicar sempre o mesmo valor, né? Mesmo que tudo esteja, a temperatura esteja estável com o tempo, ela não mude. E as próprias variações de outras grandezas, chamadas de influências, que estão atrapalhando a nossa medição, como o próprio procedimento. E o exemplo é como a gente segura esse termômetro na mão, área em movimento, como eu falei, e outros aspectos também que vão ser abordados mais para frente. Então a pergunta é, como é que nós podemos fazer essa medição, tentando reduzir, como é que nós podemos quantificar a incerteza pelo fato de as medições estarem variando com o tempo. Esse é um ponto bastante importante e é uma das componentes de certezas muito importantes de serem avaliadas em qualquer medição, em qualquer calibração, em qualquer ensaio e assim por diante. Portanto, fique aí ligado que nós vamos falar disso já já na sequência. Preste atenção. Olha só, vamos lá. Então, pergunta está aí, o que nós podemos fazer para tentar estimar essa componente de incerteza? Como diz o título lá em cima, eu vou passar mouse, o valor indicado pelo termômetro está mudando? Nós já chegamos à conclusão que sim, né? Poderíamos então, pessoal, simplesmente realizar uma medição só. Uma medição apenas. E dizer, olha, nós fizemos uma medição só, e essa medição é a temperatura, e essa é a temperatura que nós estimamos naquele momento das nossas medições, sob certas condições específicas. Ok? Lá no local, por exemplo, né, a condição específica é essa, o local, o tempo, né, o horário e assim por diante. Então, a gente poderia fazer apenas uma medição e dizer, ó, a temperatura é essa aqui. Então, naturalmente, isso teria muito pouco significado, pois nós sabemos que a próxima medição, se a gente fizer uma próxima medição, algum tempo depois, como a gente está colocando aqui no texto, alguns segundos depois, vai dar um valor diferente. Pode ou não pode? Pode. Aí você vai ficar perguntando, bom, qual é o correto? O valor que eu medi há um minuto atrás ou o valor que eu estou medindo agora? E aí vem aquelas três causas que a gente acabou de abordar ali. Ok? Então, o que é natural? O que é mais indicado de fazer? Na prática, se a gente tiver tempo, provavelmente nós vamos trabalhar com a nossa já conhecida média de várias medições. E tendo a média, aí sim a gente pode dizer que nós estamos chegando a um valor mais representativo para a nossa temperatura da sala. Que na metrologia, na matemática, digamos assim, a gente chama de valor mais provável da temperatura. Porque a média é conhecida na matemática como um valor mais provável para aquela grandeza. Né? Então, quando a gente estima a média, ou seja, dessa forma, estimando a média, nós podemos então suavizar um pouquinho o efeito das variações de curto prazo. Porque, puxa, está mudando um pouquinho o valor, mas se eu pego a média vai pegar um pouquinho de um valor, vai pegar um pouquinho do outro valor e vai dar o valor, como a gente falou, mais representativo, o valor mais provável para a temperatura daquele ambiente. Isso é o ideal. Então, é ideal sempre que a gente trabalha com a média. Né? Essa média, ou chamada também de média aritmética simplesmente, nós vamos ver que ela tem uma incerteza associada a ela. Ok? Seria a média de várias medições, a média de várias indicações. Ela pode estar, claro, que quanto mais valores a gente usa, quanto mais valores a gente mede e usa para estimar a média da temperatura na sala, mais provável a gente está chegando no que a gente está chamando aqui do valor real, né? Da temperatura lá. Ou seja, qualquer média é um valor muito mais representativo, muito mais provável de ser a temperatura da sala do que um valor apenas medido. É isso que nós estamos querendo chamar a atenção de vocês aqui. E naturalmente você já deve estar pensando, né? Que quanto mais a gente faz medições, mais e mais medições, estimando a média, com quanto mais valores a gente puder estimar essa média, a gente vai chegar mais próximo da média verdadeira, digamos assim, né? Tá certo? Bom, então vamos lá. Então o que a gente pode ainda fazer? No entanto, a gente também tem uma limitação. Ninguém vai fazer lá, vai chegar lá na sala com o termômetro e vai fazer 50 repetições, 1000 repetições, 2000 repetições. Nós vamos fazer um número chamado finito de medições. Claro que 1000 é um número finito,
Na matemática mas na metrologia, acima de 3, 10 medições repetitivas da mesma grandeza, já é algo muito grande. Já passa a ser um número muito grande. Para nós, um número finito de medições, aí o normal é 3 repetições, 5 até 10 em geral, tá? Então isso significa que nunca nós vamos obter, se a gente faz poucas medições, nós nunca vamos chegar no valor verdadeiro da temperatura. Esquece. Eu tenho dito isso para vocês aqui no curso, né? Aquela frase maravilhosa que é só sei o que, né? Só sei que não sei nada. Só sei que nada sei, né? Então, lendo ali de novo, isso significa que nunca nós vamos então obter o valor verdadeiro para a nossa média. E a média que a gente vai chegar para 3 repetições, para 4, para 5, para 10, é na verdade uma estimativa da média. Ou seja, o que a gente está dizendo? Existe naturalmente uma incerteza associada a essa média. Porque o número de medições que a gente faz não é grande, é um número finito, é um número pequeno. Então tá aí, pessoal. Haverá então, na verdade, um erro desconhecido por a gente fazer poucas medições e, portanto, também uma incerteza associada ao valor dessa média, que é decorrente naturalmente da diferença entre o nosso valor da média calculada e o valor chamado, entre aspas, ali, verdadeiro dessa média. Ou seja, qualquer média que a gente estimar, que seja com 3 valores, com 5, com 10, com 1000, nós vamos estando estimando a média, né? Nunca vamos chegar no valor da temperatura real, porque a gente teria que fazer um número muito grande de medições para chegar nela. Na verdade, a gente está estimando a média, né? Como a gente tem sempre dito aqui, medir é estimar. A incerteza da média, então, essa incerteza da média, que é uma componente extremamente importante de incerteza, nós vamos já mostrar agora para vocês como é que a gente pode estimá-la. Essa incerteza ela não pode ser avaliada usando métodos tradicionais, ok? Não tem como. Nós vamos ter que medir, fazer 3, 4, 5, 10 repetições, como a gente falou, e aí tirar a média matemática, a média aritmética desses valores, ok? Nós tínhamos lá, então, informações sobre incertezas que vinham do certificado de calibração, que vinham algumas componentes do próprio equipamento de medição do manual. Agora, da média, a gente vai estimar como? Na prática, não tem jeito, né? Medindo, fazendo algumas medições. Então, os efeitos da variação entre as indicações, ou seja, os valores medidos repetem bem ou não pode ser avaliado de uma outra forma a não ser fazendo essas medições para chegar nessa questão. Ou seja, estimar a incerteza da média é algo experimental. Não há informações disponíveis para a gente fazer a não ser que a gente faça algumas medições para chegar nela. E aí a pergunta que vem, como chegar nela? Como estimar essa média tão importante aí para nós? Bom, estimar a média nós sabemos. Agora, estimar a incerteza de medição da média, talvez é que seja a informação mais nova para você aqui, né? Talvez a informação que você ainda não conheça, que nós vamos te mostrar agora, que também não é complicada, mas requer um pouquinho de atenção. Então a questão toda, né, pessoal, é como estimar a incerteza dessa média. Esse é o ponto fundamental para nós aqui nessa aula sobre incerteza de medição para iniciantes. Então a única informação que nós podemos ter é uma série de medições, como a gente falou, e tirar daí uma média, estimar um valor médio. Isso é matemática. Portanto, nós precisamos usar uma abordagem estatística para determinar o quão longe a nossa média calculada pode estar daquela média que a gente chamou lá de média verdadeira, porque nós estamos apenas estimando a média. Essa abordagem estatística, pessoal, fiquem bem tranquilos, que é algo bem fácil, vocês vão ver que é uma ferramenta bastante tranquila de ser usada. Não é nada complicada e nem queremos complicar e não devemos complicar. Então essa incerteza da média, também chamada por alguns de certeza de repetibilidade, porque tem a ver realmente que ela dá uma ideia se os resultados repetem bem ou não, certo? É, portanto, uma estimativa ou é estimada a partir do desvio chamado padrão experimental da média ou amostral, chamado de S, que frequentemente é chamado simplesmente de desvio padrão e assim por diante, né? Ou chamado de desvio padrão da média, que nós vamos mostrar aqui para vocês também como é que a gente pode determinar através do Excel, né? Por exemplo, suponha que nós vamos aqui medir a temperatura da sala, onde você está, onde eu estou, fizemos 5 repetições consecutivas. Não podemos fazer isso aqui, pessoal, medindo. Esse consecutivo significa o seguinte: nós estamos medindo hoje, mas não podemos medir obter uma medição hoje, uma medição amanhã, uma medição daqui a 10 dias. Temos que fazer medições sequenciais, ok? Vamos definir um tempo.
Nós vamos medir o quê? A cada 1 minuto? Vamos medir a cada 5 minutos? E quanto menor esse tempo também entre uma medição ou outra, menor, porque o ambiente pode estar mudando rapidamente a temperatura, né? E nós não queremos que essa influência do ambiente seja grande, porque isso vai atrapalhar nossas medições, como nós chegamos já à conclusão. Então, por exemplo, suponhamos aí que os valores medidos foram 23 graus Celsius, 23,4 graus Celsius, depois do mesmo tempo a gente mediu novamente, a temperatura foi 23,1 graus Celsius, baixou um pouquinho, depois aumentou um pouquinho para 23,6 graus Celsius, depois subiu, baixou, desculpem, para 22,9 graus Celsius. Então, estão aqui os 5 valores medidos. Se você tirar a média desses 5 valores, você vai ver que a média aritmética normal é igual a 23,2 graus Celsius. E agora a pergunta que vem é como estimar a incerteza dessa média. Vejam que, ok, o valor médio é o valor mais provável, como a gente chegou à conclusão. Mas a temperatura chegou a 23 graus Celsius. Ela chegou a 22,9, ela chegou a 23,6. Ok? E se a gente fizesse mais uma medição, o valor dessa média ia mudar. Se a gente fizesse mais outra medição, o valor dessa média provavelmente ia mudar. Então, a média, 23,2 graus Celsius, que está aí, é uma estimativa. Ou seja, existe uma dúvida associada a essa média. Como é que nós chegamos a ela? Primeiro ponto importante, estimar o desvio padrão dessas medições. O desvio padrão que nós estimamos foi igual a 0,29,15 graus Celsius. Ok? Já vou mostrar para vocês agora como fazer isso no Excel. Então vamos abrir aqui o nosso Excel para a gente estimar o desvio padrão aí das nossas medições. Vou abrir um novo Excel aqui, é bastante tranquilo, você vai ver que é algo extremamente fácil, né? Porque o Excel ele tem uma grande vantagem, ele já tem para nós uma função, ó, estou botando aí a tela do Excel. Só vou copiar aqui os valores, ó. Vou colocar os valores de temperatura aqui, ó, 23,0 graus Celsius, ok? Depois foi 23,4. Só vou colocar aqui que nós vamos obter isso aqui com uma casa decimal, né? Ok? Depois o valor foi 23,1. Depois 23,6 e o valor 22,9 graus Celsius. Então, vamos aumentar aqui. Então aqui os valores medidos. Vamos aumentar um pouquinho mais para vocês poderem enxergar esses números aqui, ok? E agora eu vou tirar o desvio padrão das medições que a gente representa por S. No Excel é uma função que você vai fazer assim, igual a DESV, ok? De desvio padrão, PAD, A de novo, que é o desvio padrão amostral ou da média. Aí você abre parênteses, ok? Marca os valores lá em cima com o mouse, fecha o parênteses e dá um Enter que ele já vai calcular o desvio padrão das medições, ok? O que você tem que entender é que esse desvio padrão significa o quê? Ele está estimando a dispersão dos valores, de cada valor individualmente em relação à média. Ele dá a média, digamos assim, dos afastamentos de cada valor individual em relação à nossa média. Então está aqui o desvio padrão estimado no Excel. É bastante simples, mas é importante você entender que ele quantifica a dispersão dos resultados em relação à média. E esse desvio padrão, quanto maior ele for, quer dizer que os valores repetem bem menos. Quanto menor for o desvio padrão, melhor é a repetibilidade das nossas medições. Tanto é que se eu botar tudo 23 aqui, ele vai dar 0. Quer ver? Ó. Ou seja, todos os valores foram iguais, não houve dispersão nenhuma, porque a média é 23 graus Celsius, nenhum dos valores se dispersou em relação à média. Tá bom? É isso que ele quantifica, a dispersão dos valores, o afastamento dos valores em relação à média. Como nesse caso aqui todos os valores foram iguais, não tem dispersão, a dispersão é igual a 0. Então o desvio padrão quantifica isso aí. Então ele nos ajuda a estimar a incerteza daquela média, mas ele ainda não é a incerteza da média. Vou voltar aqui nos valores como estavam antes, tá? Ó, 0,2915 é o desvio padrão em graus Celsius que nós chegamos aí nas nossas medições. É importante você observar que o desvio padrão tem unidade, e como a gente está trabalhando aqui com temperatura em graus Celsius, a unidade é graus Celsius. Então nós já temos o desvio padrão das nossas medições.
Como é que a gente chega na incerteza do tipo A, que é a incerteza da média, também chamada, você vai ver mais para frente como a famosa, conhecida incerteza do tipo A, é pegar esse desvio padrão e dividir por raiz de n. Isso é uma equação, uma expressão matemática bastante antiga já da estatística, que é a forma como nós estimamos a incerteza de medição de uma média. Então pegamos as 5 medições que contribuíram para o valor médio, nós vamos dividir esse valor do desvio padrão então pela raiz quadrada de 5, que foram 5 repetições, resultando então em uma estimativa da incerteza da média, que é igual a 0,13 graus Celsius. Está aí a equaçãozinha, ó. É representada pela letra U, porque U para nós vai representar a incerteza de medição. É o desvio padrão sobre raiz de n, vai ser então esse valor de 0,13 graus Celsius. É assim que nós estimamos a incerteza de uma média, tá, pessoal? Nós vamos precisar então do desvio padrão das medições e entrar nessa equaçãozinha aí para chegar na incerteza da média. Qualquer livro sobre incerteza de medição você vai encontrar essa equaçãozinha aí representando a forma matemática, a expressão matemática de como estimar a incerteza associada à média. Ou seja, aquela nossa média lá de 23,2 graus Celsius, nós temos uma dúvida dela, em torno dela. Quanto é que é essa dúvida? É de 0,13 graus Celsius. Tem outros detalhes sobre ela aí, né? Essa incerteza, ou seja, a nossa média de 23,2 graus Celsius, mais ou menos 0,13 graus Celsius, que é a incerteza associada a esse valor. Tem outros detalhes que nós não vamos abordar agora, mas você vai entender mais para frente nas próximas aulas. Então agora nós já sabemos estimar a incerteza da média. A minha sugestão agora é que você vá lá na nossa aula sobre incerteza de medição de uma média. Nós temos uma aula no nosso canal que é bastante, talvez foi uma das primeiras aulas que a gente gravou, e ela está nesse link aí, tá, pessoal? Por favor, dê uma olhada nesse link e você vai, digamos assim, ter uma clareza maior de como estimar essa incerteza da média e por que ela surge, tá? Nós já temos essa aula pronta, então a gente não quis repetir algumas coisas que já estão lá. Por favor, dê uma olhada lá, é muito interessante, você vai gostar dessa aula aqui, é a aula mais assistida hoje no nosso canal, é a campeã. Então, colocando aquelas perguntas todas lá, nós já respondemos sobre a nossa medição da temperatura até a pergunta número 3 ali, ó. Nós respondemos, ok, o termômetro é perfeito? Não. Ele atrapalha as nossas medições? Contribui na incerteza? Sim. Quão bom é a resolução de medição? Ela é uma componente de certeza? Nós já vimos que sim na aula 1, na aula 2 também. E agora nessa aula nós já vimos o valor indicado pelo termômetro. O termômetro está mudando, então nós temos uma média, nós podemos estimar melhor a grandeza medida através da média, que é o valor mais provável das medições, e agora vamos falar um pouquinho sobre o procedimento de medição. Dando um exemplo aqui, eu estou segurando o item 4 aqui, né? Eu estou segurando o termômetro na minha mão, e agora? Será, o que vai acontecer? Eu estou aquecendo ele, eu estou influenciando nas minhas medições? Ou seja, será que o operador contribui tem uma parcela de culpa, digamos assim, na incerteza de medição do resultado? É isso que nós vamos falar agora rapidamente na sequência. Fique ligado aí, vamos lá, olha só. E as outras perguntinhas aqui, a 5 e a 6, nós vamos responder na próxima aula. Então, eu estou segurando agora o termômetro na minha mão. Eu estou aquecendo? Eu estou atrapalhando as medições? Eu estou contribuindo na incerteza? A resposta é muito possivelmente. Muito possivelmente. Porque nós vamos ver que tem formas de a gente minimizar um pouquinho esse efeito. E é isso que a gente quer, na verdade, né? Então pode haver a condução de calor, por exemplo, da sua mão para o sensor lá do termômetro ou do medidor de temperatura. Isso naturalmente vai influenciar sobre os valores medidos. Pode haver o calor irradiado do seu corpo atingindo lá o sensor do medidor de temperatura. Nós pessoas, somos uma lâmpada aquecendo o ambiente, né? Nós somos uma fonte de calor que libera aí em torno de 100 watts, ok? De energia ao longo do tempo. Então esses efeitos todos podem ou não ser significativos, mas nós não sabemos isso, até que a gente faça uma estimativa, avalie essa situação para a gente dizer, não, realmente, se eu segurar o termômetro na mão, eu estou atrapalhando a medição ou não estou atrapalhando, está tudo ok. Certo? Então tem que fazer algumas estimativas. Nesse caso, pode ser necessário, então, fazer alguns experimentos especiais para determinar o significado do efeito de eu estar segurando o termômetro na mão.
Ou seja, o que é que a gente está dizendo aqui para vocês? Que estimar a incerteza de medição, às vezes, tem que fazer alguns experimentos, tem que fazer algumas experiências, digamos assim. Então, como é que a gente pode fazer isso? Rapidamente pensando aqui em algumas opções. Como resolver isso? Primeiro, um exemplo simples, nós poderíamos configurar o termômetro em um ambiente, ok? Termicamente estável, e lê-lo remotamente. Poderíamos botar lá um celular, uma câmera, a gravar o valor medido com o tempo e transferir isso, digamos, até pelo YouTube, de uma outra forma, para um computador sem efeito do operador ali pertinho. Então a gente podia fazer uma medição chamada remota. Ou poderíamos depois, então, pegar esse valor dessa forma, medido remotamente, e comparar com aquela situação em que nós estamos ali, segurando o termômetro na mão, tentando minimizar o nosso efeito ainda sobre o resultado da temperatura, mas a gente sabe que está atrapalhando, né? Que é a maneira mais usual. Então poderíamos então comparar esse resultado ali de cima, como a gente falou, de forma remota, com aquele que a gente vai obter quando o operador segura o termômetro na sua maneira usual ou de outras maneiras possíveis, pensando então em comparar esses dois resultados. Isso forneceria então dois resultados, dois dados empíricos sobre os efeitos da condição de calor e também da radiação, de forma que esses efeitos se mostrariam poderiam se mostrar significativos ou não, e aí nós poderíamos então, a partir dessa experiência, aprimorar o método de medição para eliminar os efeitos do operador ou incluir uma contribuição para a incerteza de medição com base nesses resultados do experimento, caso a gente chegue à conclusão que realmente o operador estaria atrapalhando bastante as nossas medições, contribuindo bastante na incerteza de medição. Agora vejam bem, a consideração do método de medição, isso tem a ver com método, né? Procedimento de medição, revela algumas questões importantes aqui para nós. Primeiro, a medição pode não ser independente do operador, e muitas delas não são, na verdade. Ok? E então a gente considerar de forma especial, esse fato pode ser dado naturalmente ao operador lá uma parcela de contribuição de incerteza de medição para ele. E nós, talvez para minimizar um pouquinho esse efeito, a gente teria que treinar, claro, sempre o operador para usar o equipamento de uma maneira mais correta, de uma forma específica, né? De modo que essa contribuição do operador seja a menor possível. De qualquer forma, a gente vai ter que fazer experimentos especiais que podem ser necessários para avaliar efeitos específicos do operador sobre as nossas medições, e cada tipo de medição pode requerer um tipo de experimento diferente. Além disso, significativamente, a avaliação da incerteza ela pode revelar uma coisa muito interessante, pessoal. Maneiras pelas quais o método pode ser aprimorado. A forma, quando a gente coloca lá todas as componentes de incerteza de medição numa planilha, que a gente chama de balanço de incerteza de medição, e a gente consegue enxergar qual é as componentes, ou qual a componente, ou quais as componentes que mais atrapalham nossas medições, é nelas que nós vamos ter que investir para poder chegar e tornar as nossas medições, como a gente diz aqui, proporcionar para nossas medições resultados mais confiáveis. Isso que é legal na parte de incerteza de medição. Quando a gente conhece bem a incerteza de medição, a gente consegue melhorar a qualidade dos nossos resultados. A gente mapeou bem essas componentes de incerteza e também estimou bem, né? Ela não ficou nem subestimada nem superestimada. A gente consegue estimar muito bem e chegar à conclusão quais são as componentes que nós temos que tomar mais cuidados, aquelas contribuições que a gente deve trabalhar mais. E é isso aí, pessoal, na aula de hoje. Então nós continuamos na parte 4. Não deixe de assistir, deve estar liberado daqui a uma semana, aqui no canal do CCT, Metrologia e Qualidade. E uma sugestão para você, reveja agora as aulas anteriores. Nós estamos já na parte 3. Reveja a parte 1, a parte 2 dessas aulas, ok? Para você não perder nenhuma ideia aí sequencial, que é bastante interessante. Muito obrigado pela sua atenção. Dê o seu like se você achou que essa aula foi interessante. E na próxima aula a gente se vê então para abordar e responder, né, as perguntas ali. Na aula número 4 nós vamos falar então sobre outros pontos importantes. Por exemplo, a umidade relativa do ar da sala pode variar consideravelmente. Isso vai afetar meus resultados? Essa é a pergunta que nós queremos responder na aula 4.
assim também como o local, o ambiente que eu estou fazendo as próprias medições de temperatura. Será se isso afeta de alguma forma, ou contribui de alguma forma para a incerteza do meu resultado? É isso que nós vamos ver, então, na aula número 4. Obrigado mais uma vez pela sua atenção, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.